Sejam bem-vindos à Igreja Embaixada do Reino de Deus. Amém? Você pode sentar. Você entende o que é isso? Uma embaixada. O que é uma embaixada? A embaixada, mesmo estando em outro país ou outro reino, ela defende os interesses do reino ou do país que a enviou. Na embaixada, por exemplo, na embaixada dos Estados Unidos no Brasil, está em território brasileiro, mas é um território exclusivamente americano. Lá eles falam outra língua, eles comem diferente, a provisão deles não vem do Brasil, vem da nação deles. Os costumes, os princípios, os valores são completamente diferentes. E quando nós entendemos que nós somos embaixadores do reino de Deus nessa terra, querido, a gente entende que a nossa provisão vem de outro lugar, que os nossos princípios e valores são diferentes, que as leis que regem as nossas vidas são completamente diferentes. Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos daqui, nós somos do reino de Deus. Então eu quero declarar sobre a sua vida, que nessa semana, você como embaixador do reino de Deus, o Senhor vai te surpreender, vai vir provisão do teu reino, vai vir cuidado do teu reino, porque você não depende das circunstâncias e daquilo que está acontecendo nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, sou o pastor Ricardo Bernardes, sou um dos líderes do Ministério de Homens. Eu estou aqui nessa igreja há 20 anos. Está fazendo 20 anos que eu estou aqui nesse ministério. Primeira vez que eu vim ao culto, eu sentei mais ou menos ali, né? Achei tudo meio estranho, mas o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu não consegui mais ficar longe desse lugar. Eu sou natural de Balneário Camboriú. A minha família é daqui, os meus pais, os meus avós. Eu conheço essa cidade antes do Cristo Luz nascer. Quando a Avenida Atlântica era sentido contrário, a Brasil, a Central. A minha família conhece toda essa região. E quando eu entrei nessa igreja, eu entrei de peito aberto, porque eu sabia a história dos pastores, eu sabia o que esse ministério carregava. E nesses 20 anos, eu tenho visto aqui uma história digna de ser contada. Então eu quero dizer para você, abre o teu coração para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida nesse lugar. Porque aqui você vai encontrar pastos verdejantes, vai encontrar homens e mulheres de Deus para conduzir a sua vida. Amém? E por que eu estou te falando isso? Estou te falando porque deu certo na minha vida. Deu certo na minha casa, na minha família. Quando o pastor Fausto subiu aqui, estava falando sobre os eventos, os adolescentes. A igreja embaixada não para. Desde o primeiro dia que eu entrei nesse lugar é assim. A gente não para, por quê? Porque Deus tem pressa de transformar as nossas vidas, nos salvar e fazer muitos milagres nessa cidade. Se você entra aqui, ainda que você não queira, um milagre vai te alcançar. Se você quiser ficar parado, você vai avançar. Por quê? Porque a gente vai te carregar em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. Se você conhece um adolescente, arrasta ele semana que vem para cá, sexta e sábado. Todos os adolescentes dessa cidade têm que estar aqui. Pastor, mas eu não conheço ninguém. Passa ali, semeia 1, 2, 10, 100 inscrições, para que eles possam trazer aqueles adolescentes que ainda não conhecem a Jesus. A maioria dos adolescentes que frequentam a nossa igreja, a família nem é cristã. Alguns pais dizem, eu prefiro que o meu filho esteja numa balada do que vá para a igreja. Você tem noção do que é isso? Você tem noção que se Jesus tivesse alcançado muitos de nós na adolescência, quantas coisas não teriam acontecido nas nossas vidas? Como as coisas seriam diferentes? Nós estamos preparando a próxima geração. Então levanta daqui hoje, quando esse culto terminar, e semeia na próxima geração. Semeia numa terra fértil, semeia numa casa aonde o reino de Deus tem sido estabelecido. Amém? Glória a Deus. E onde estão os homens aí? Deixa eu explicar um negócio para vocês. Homem, quando a gente é homem, lá no nosso regime está escrito assim, sexo masculino. Sabia disso? Fica mais fácil para a gente dizer. Onde estão os homens aí? Está melhorando. Por isso que a gente vai ter 12 e 13 de julho, Congresso de Homens aqui na Igreja Embaixada. E vai ser uma edição especial, a edição Legendários Tour Testosterona. Como tem homem precisando levar uma injeção de testosterona aí. Vai sair daqui cantando pneu. Irmã, sabe aquilo que você tem falado nos últimos
10 anos para o seu marido e parece que ele não escuta, terceiriza, deixa com a gente. Sexta e sábado a gente vai fechar as portas, naqueles momentos especiais não vai ter nenhuma mulher aqui dentro, e aí é papo de homem para homem. Por quê? Porque Deus quer alinhar algumas coisas. O teu marido vai voltar, o teu filho, o teu pai abençoado para casa. O teu marido, teu pai, teu filho vai voltar dando cartão de crédito para você comprar bolsa, sapato. O bando de interesseira, pastora Zuleide. Quando eu falei que ele voltaria abençoado, vocês não vibraram assim? Que isso? Jesus, vou ter que mudar a palavra do culto aqui agora, pastora. O seu marido vai voltar do congresso de homens, cheio do Espírito Santo, abençoado, te dando cartão, te dando presente, te levando para passear, te tratando como uma rainha, amém? Gente, eu assumi a responsabilidade por isso agora, vocês vão fazer bonitinho depois do congresso. É um tempo muito especial, onde Deus prepara para falar com os homens. E eu quero dizer para você, corra e faça a sua inscrição. Por quê? Eu acredito que no máximo mais 10 dias elas já vão esgotar. E nós não queremos que você fique de fora, porque tem gente vindo do Nordeste, do Mato Grosso, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, várias caravanas, e nós queremos que você participe conosco. Estarão o pastor Tchep Putz, que é o fundador do Legendários, pastor Michael vai estar ministrando, Rude Graça, Rony Oliveira, Esteban Izagui. É um card de homens cheios de Deus. Passa aí o vídeo para nós, por favor. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Nós temos vivido um avivamento aqui nessa igreja, um tempo muito especial na Igreja Embaixada. Então você, homem, sai do culto, passa numa das duas portas, já faz a tua inscrição, faz para mais um amigo, é um evento evangelístico. A gente prepara atividades específicas para homens, tem várias surpresas. É o nosso momento com Deus. Porque o homem precisa se conectar com outros homens que buscam o propósito correto, que é uma referência para a vida dele, como pai, como marido, como cidadão, e é isso que vocês vão encontrar aqui, amém? Talvez o seu marido não esteja aqui, mas faz a inscrição, leva de presente para ele, porque toda a tua casa, a tua família serão abençoados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, pode abri-la no livro de João, capítulo 11, versículo 1. Estamos em 40 dias de fé e milagres. Havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois de dizer isso, versículo 11, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Amém? Aqui a Bíblia conta a história
de uma família amiga de Jesus. Marta, Maria, Lázaro. Uma família que caminhava com Jesus, que era conhecida por ele. Que quando Lázaro fica doente, eles fizeram o que é certo. Eles buscaram a ajuda de Deus. Eles buscaram que Jesus viesse até a casa deles para orar por Lázaro. De repente as coisas vão ficando aparentemente piores, ou sob um olhar humano mais difíceis, porque Jesus fica 2 dias na cidade que ele estava. Ele não vai até Lázaro, e ele diz: gente, Lázaro dormiu. Não, Senhor, se ele está dormindo ele vai melhorar. Não, deixa eu explicar para vocês. Lázaro morreu. Jesus, sendo amigo daquela família, eles tendo recorrido a Deus, buscado a ajuda de Jesus, mesmo assim, Lázaro morre. Isso representa muitas coisas na nossa vida. É quando no primeiro momento a gente vê que as coisas não estão indo bem, e a gente diz: eu vou fazer uma campanha na igreja, eu vou buscar a Deus, eu vou pedir para o pastor orar por mim, e a gente vai caminhando, e parece que nada acontece, ou pior, parece que vai ficando pior ainda. Parece que as coisas vão indo para um sentido, para um lado que a gente não espera. Mas a verdade é que Deus não é gente. Deus não é gente. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele sabe de tudo, Ele pode tudo. Então, Deus nunca vai ser surpreendido por nada nas nossas vidas, porque fica parecendo, quando nós olhamos com o nosso olhar humano, parece que Deus estava ocupado com outras coisas, parece que a gente buscou a ajuda de Deus, e parece que naquele momento, Ele se distraiu com algo e esqueceu da gente. A gente diz: poxa, nada aconteceu, o Senhor foi surpreendido. Sabe por que eu te digo isso? Porque no primeiro momento, Marta, quando se encontra com Jesus, a primeira coisa que ela diz: Jesus, se tu estivesses aqui, nada disso teria acontecido. Depois Maria se encontra com Jesus, fora da cidade, a primeira coisa que ela diz: ah, Jesus, se tu estivesses aqui, nada disso teria acontecido. E o terceiro momento, quando a multidão, quando os judeus se encontram ali com eles, a primeira coisa que eles comentam entre si é: se ele estivesse lá, nada disso teria acontecido. E a gente começa a questionar: aonde está Deus no meio do meu problema? Aonde está Deus na minha vida? Aonde está? Eu não estou vendo Deus. Poxa, se Deus chegasse aqui, é tão simples para Ele. Eu até ouvi o testemunho de que Deus fez, e não era algo nem tão sério quanto o meu, e agora Deus parece que não fez nada. E a gente começa a olhar para algumas coisas que a gente não deveria olhar. Por quê? Porque Marta tinha sido aquela, Maria aliás, que tinha derramado um perfume caro nos pés de Jesus. E a gente começa às vezes a analisar dizendo assim: poxa, olha tudo que eu fiz para Deus, esse perfume caro que eu coloquei aos pés de Cristo, olha tudo aquilo que eu fiz na igreja, e agora parece que no momento que eu mais preciso, Jesus não está. Mas Deus não é gente, Deus não é humano, Ele é Deus. Porque Deus nunca vai tratar com o nosso presente, Deus vai tratar com um propósito que Ele tem para as nossas vidas. Porque aqui nós conhecemos a história. Jesus disse: ei gente, fiquem tranquilos, porque isso tudo que está acontecendo é para que vocês vejam a glória de Deus, e para que o povo conheça o poder que eu tenho sobre cada circunstância. O que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus não está olhando para a tua realidade hoje, Deus está olhando lá para o final, para o propósito que Ele tem para a tua vida. E nenhuma das promessas, daquilo que você foi chamado para viver, se você se mover em direção a isso, vai deixar de se cumprir. Deus, Ele vai para o final, para realizar o começo primeiro. Então talvez você esteja olhando um capítulo desse livro, um capítulo da tua história, e achando que Deus se esqueceu de você. Na verdade Ele não se esqueceu, Ele está escrevendo a história. Calma, fica tranquilo, porque lá no final você vai ver a vitória, porque Ele diz: se você crer, você verá a glória de Deus. Mas a glória de Deus, ela está disponível para quem crê, e não é fácil crer. Quando parece que o perfume que a gente derramou aos pés de Jesus foi desperdiçado.
Quando parece que a gente que dizia que era amigo de Jesus, ele não veio. Quando a gente busca uma solução no começo, e parece que Jesus fica parado. Parece que a gente se sente abandonado. Mas na verdade, Ele está trabalhando. E Ele tem o plano perfeito para agir nas nossas vidas. Então acalma o teu coração, porque Ele não vai lidar com o teu presente, mas Ele vai lidar com o final. Ele vai lidar naquilo que Ele vai mudar a tua história. E não somente entrar num capítulo, mas Ele vai resolver toda a história da tua vida. É isso que Jesus faz nas nossas vidas. Aqui a gente não fala sobre a fé de Lázaro. A gente fala sobre a fé de Marta e Maria. Porque Lázaro, ele morreu. Mas a fé de Marta e Maria que fez a diferença. Não para. Porque não é a fé do teu problema. É a tua fé que vai inspirar muitas pessoas. Às vezes a gente fica olhando para o nosso problema e querendo que o problema tenha fé, quando a fé na verdade tem que ser da gente. Deixa eu te explicar. A gente olha para o tamanho do problema, a gente olha para o tamanho da montanha, a gente olha para o tamanho do projeto que a gente quer conquistar e a gente diz, é impossível. Por quê? Porque o problema é muito grande, porque a montanha é muito alta, porque eu não tenho os recursos para esse projeto. Espera aí, a fé é do projeto, do problema da montanha, ou a fé é sua? A fé não era a fé de Lázaro. Não era Lázaro que precisava de fé, era Marta e Maria. Não é o teu problema que vai precisar crer, é você que tem que crer sobre aquele problema. É você que tem que crer sobre esse projeto. Por quê? Porque o que Deus vai fazer não é usando o problema, a montanha, o projeto. Deus vai fazer é usando a sua vida, assim como Ele usou Marta e Maria. Então pega essa palavra para você. Esses são 40 dias que Deus está ativando a tua fé, e a tua fé vai mover montanhas. Versículo 33 diz assim: ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. 34. Ele faz uma pergunta: onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, vem comigo. Responderam eles. Versículo 35. Jesus chorou. A primeira coisa que eu e você temos que entender, para nós acessarmos esse milagre, um projeto, um propósito de Deus, é saber onde nós colocamos as coisas. A primeira coisa é saber aonde nós temos colocado as coisas. Porque aqui Jesus pergunta, gente, Ele chega para eles e pergunta: aonde está Lázaro, que está morto há 4 dias? Não, peraí, Senhor, ele está 4 dias, ele não está lá na sala de casa, ele não está lá na igreja, ele está onde os mortos devem estar. Ok, Jesus está mostrando para a gente que existem prioridades e momento de viver algumas coisas. Porque a primeira coisa que fazem não é assim: Senhor, vai lá, ele está lá. Não, eles pegam Jesus pelas mãos e dizem: Senhor, vem cá, que eu vou te mostrar aonde eu coloquei. Me acompanha, Senhor, eu vou te levar lá aonde eu coloquei Lázaro. Eu vou te tomar pelas mãos e eu vou te levar até lá. Sabe o que é isso? Porque a fé exige envolvimento, a fé exige obras. Não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não crer a tal ponto de ter atitudes. Não tem como eu ter fé sem atitudes. Naquele momento nós aprendemos que o milagre exige envolvimento, exige atitude da nossa parte, de pegar o Senhor Jesus pelas mãos e levar Ele até os lugares onde nós temos colocado algumas coisas. Porque um dia a gente vai prestar contas diante do Senhor. Aonde nós temos colocado os nossos talentos? Tem grandes evangelistas aqui sentados no banco, mas guardando talentos. Aonde nós temos colocado os nossos recursos? Aonde nós temos colocado tantas coisas que Deus confiou para a gente? Aonde nós temos colocado a nossa família, o nosso ministério, o nosso chamado? Aonde vocês colocaram? E às vezes a gente começa a colocar problemas
no lugar que deveriam estar as vitórias. Existem prioridades. Por quê? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus, ele deve ser colocado em primeiro lugar. Ele diz que amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, então existem prioridades na nossa vida. Entende isso? O problema é que a gente fica pegando traumas, decepções, erros, pecados e queremos colocar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. E aí a gente começa a dizer: Senhor, se fosse 10 anos atrás, se eu tivesse conhecido essa cidade há 30 anos atrás, a minha história seria diferente. E a gente vai colocando empecilhos, impedimentos, quando na verdade isso deveria estar lá no final da fila. E o que deveria estar como prioridade eram só as palavras, é aquilo que Deus tem para as nossas vidas, são os projetos. Temos que tirar a morte do lugar onde deveria estar a vida. Deveríamos tirar a vergonha do lugar onde deveria estar a dupla honra. Aonde nós temos colocado aquilo que Deus tem confiado para a gente. Tem pessoas que pararam no tempo. Surge uma oportunidade e ela diz: não, porque lá em 1972 me traíram. Foi um negócio parecido como esse. Me enganaram. Olha, e ele dizia que era evangélico. E a pessoa começa a colocar traumas, frustrações como prioridade na sua vida. E aí Jesus quer encontrar algo. Ele diz: rapaz, está tudo errado. Começa a organizar. A maioria aqui veio de uma outra cidade para Balneário Camboriú. Então pelo menos você se mudou uma vez na vida. E quando a gente se muda, o que acontece? A gente tem que procurar um lugar para cortar o cabelo. Padaria, a gente não sabe qual é a boa, qual é a ruim. E vai ficando desconfortável. Por quê? Porque no começo a gente pega uma rua que tem muito trânsito, até conhecer os atalhos. É assim ou não é? Até que as coisas ficam mais fáceis. Ou seja, a mudança, ela gera um desconforto. Porque a gente não sabe onde colocar as coisas, não sabe onde guardar as coisas. A panela está no lugar do prato e está tudo invertido. Até que a gente se transforma pela renovação da nossa mente. E é aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Entende o seguinte, meus amados: quando Jesus nos alcança, e na verdade Ele está nos preparando para uma mudança que não será nessa terra, mas uma mudança que é morar na eternidade com Ele. Então a gente precisa começar a crer, precisa começar a falar, precisa começar a viver de uma maneira completamente diferente. Mas a gente quer ficar naquela meia água espiritual. Por quê? Porque a gente sabe onde está a meia. Porque a gente já conhece o pessoal da esquina. Não, está tudo bem. Ei, é tempo de você viver o extraordinário de Deus. Começa a mudar as prioridades. Começa a colocar as coisas no lugar certo. Deixa Deus mudar. Deixa Deus mudar, como diz aquela canção, as coisas de lugar. No começo vai ser difícil, no começo talvez até vai te estressar, mas vale a pena viver o novo e o extraordinário de Deus. Creia nisso. Aonde você colocou, as prioridades precisam ser mudadas. As nossas vitórias, os nossos troféus precisam estar no lugar certo. Quando você olha para a sua vida, o que você enxerga? Problemas? Aonde estão as vitórias? Minha vida está muito difícil. Ei, mas lá na cruz existe alguém que venceu por você, e por isso você é mais do que vencedor. Lá naquela cruz Ele disse: está consumado. Eu já fiz por você o maior troféu, que é a tua salvação, a tua redenção, que é a mudança de status espiritual na sua vida. Você já tem. Então coloca isso em primeiro lugar e começa a mirar, começa a focar, começa a agradecer por isso, e não olha para as circunstâncias. Por quê? Porque a prioridade é completamente diferente. Aonde você tem colocado? Aonde nós colocamos? Isso é muito importante. Segundo, versículo 39. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, é o seguinte, não vamos mexer com isso não. Ele já cheira mal. Faz 4 dias que ele está aí, Senhor. Vamos deixar quieto. Eu me acostumo com essa dor. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Havia uma pedra que
estava colocada entre Jesus e Lázaro. Uma pedra que estava colocada entre a vida e a morte. Uma pedra que estava colocada entre o natural e o sobrenatural. E naquele momento, Marta diz: Senhor, não mexe com isso não, porque cheira mal. É aquela pedra que nos impede de acessar o que Deus tem para a nossa vida. E sabe por que impede? Porque a gente não quer mexer com algumas coisas que já estão cheirando mal. Por quê? Porque o cheiro ruim ia tocar em algumas dores dela. Talvez naquele momento ela achou que poderia até se frustrar. Não, eu prefiro ficar com as boas recordações do meu irmão. Não, eu prefiro ficar, porque eu já estou até me acostumando. Ei, não te acostuma com aquilo que Deus não tem para a sua vida. Não te acostuma com aquilo que não é propósito de Deus. Remove hoje essa pedra, esse impedimento que impede Jesus de alcançar a tua situação, aquilo que impede Jesus de tocar naquilo que precisa ser tocado. Remove essa pedra hoje que impede o sobrenatural de agir sobre o natural. A pedra, ela representa muitas coisas. A pedra, ela pode ser algo bom ou ruim nas nossas vidas. Aquela pedra, ela serviu para preservar Lázaro, até que Jesus chegasse. Aquela pedra era necessária, até que Jesus chegasse. Tem coisas que foram necessárias por um período na sua vida, mas se hoje não são mais, remove, deixa Jesus entrar aí e fazer o milagre que tem que ser feito. Haviam soldados ali na frente de batalha quando Davi chega diante de Golias. E todo mundo olhando para aquelas pedras no riacho e achando tudo normal. Mas quando Davi olha para aquela pedra, ele diz: está aí a matéria-prima para o meu milagre. E daquelas pedras ele usou para derrotar Golias, arrancar a cabeça dele. Você conhece a história. O problema é que tem muita gente que não está dando importância para as oportunidades que estão diante de você. Mas existem pedras que estão no teu caminho, que é para te promover, que é para te colocar em outro status. Jesus, ele é o que? A pedra angular, a pedra que sustenta a nossa construção. Mas tem gente achando que é uma pedra comum. Mas se você entender quem é Cristo, que Ele pode sustentar a sua vida, que a sua construção, a sua vida, a sua casa, a sua fé deve ser baseada nele, você vai poder construir o que você quiser, porque existe alguém ali que está sustentando tudo. Mas não são apenas as grandes pedras que nos destroem. Coloca uma pedrinha aí no sapato hoje. Quanto tempo você vai conquistar? Quanto tempo você vai aguentar caminhar com essa pedrinha? Você vai começar? Está incomodando. Você pode estar na melhor festa do mundo, com as melhores companhias, um tempo especial, mas se tiver uma pedrinha no sapato, você não vai conseguir curtir. Qual é a pedrinha que está no teu sapato hoje? Porque às vezes a gente tem pedrinha de estimação. A gente até casa e diz assim: amor, eu estou casando, mas é o seguinte, eu tenho uma pedrinha no sapato, por favor não joga fora, ela é minha, ela vem de gerações, ela está acompanhando a minha família, essa pedrinha, e é normal. Não tem problema, todo mundo se separa, todo mundo tem problema, todo mundo quebra, mas o importante é que a gente está ali, com aquela pedrinha no sapato. Ei, tem coisas que não podem mais te limitar, porque você está desconfortável, você está deixando de avançar, você está deixando de seguir rapidamente em direção ao que Deus tem para a sua vida, porque são coisas que você se acostumou. Abre mão dessa pedrinha, joga fora e vai viver o que Deus tem para a sua vida. Não são apenas as grandes pedras, mas tem pedrinha também. E se a vida te oferecer pedras, arremesse na cabeça do gigante. Se a vida te apresentar pedras, lance isso na cabeça do teu gigante. Não veja com os olhos naturais como os outros estão enxergando, veja com os olhos espirituais, em nome de Jesus. Terceiro, agradeça. Versículo 41. Então tiraram a pedra. Depois de tirarem a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste.
Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Tiram a pedra. Jesus olha para os céus e diz: Pai, muito obrigado porque tu sempre me ouve. Obrigado pelo dia de hoje. E obrigado porque o Senhor está me ouvindo. E isso vai servir de testemunho para essas pessoas. Aqui, Jesus está nos ensinando sobre a gratidão, quando nós removemos algumas pedras das nossas vidas. O problema é que gratidão parece que virou algo banal. A gente até agradece as pessoas falando assim, não é mais obrigado, agora é gratidão. A gente até muda a feição assim, o tom de voz, gratidão. E está tudo bem. Mas o problema é que a gratidão tem virado algo de internet. Não tem sido um estilo de vida. Porque a Bíblia diz que de 10 leprosos, todos foram curados, mas um voltou. Um deles voltou para fazer o quê? Para pedir outro milagre? Não, ele voltou para agradecer. E quando ele agradeceu, ele recebeu o que ninguém tinha recebido. Os outros 9 trouxas seguiram o caminho, achando que estavam abafando, mas teve um que apenas o quê? Voltou para agradecer, e até o que ele não precisava, ele levou. Entenda que a gratidão não é porque você quer algo em troca, mas é porque você reconhece de quem você tem recebido aquilo. Eu já vi gente agradecendo a árvore. Hoje eu agradeço a árvore, agradeço o sol, agradeço o vento do mar, eu agradeço as plantas, as flores, eu agradeço o universo. Querido, segue agradecendo o que você quiser, mas eu agradeço quem criou o universo, quem faz o vento soprar, faz o vento parar. Eu agradeço quem está no controle de todas as coisas. Por quê? Porque eu sou grato por aquilo que Ele fez na minha vida. Ontem eu estava num comércio com a minha esposa, e havia ali uma senhora varrendo a rua, meio-dia, calor, suando. E eu mexi no celular, olhei para ela de novo. Está ali varrendo, que bacana. Balneário Camboriú, cidade limpa. Comecei a prestar atenção no serviço dela. E eu peguei uma água gelada e entreguei para ela. Sabe por quê? Porque ela precisava? Não, porque eu sou grato. Porque tinha alguém ali varrendo a rua para que eu pudesse colocar os meus pés, passar com a minha família. O problema é que a gente tem esquecido de agradecer. A gente até agradece com palavras, mas tem faltado atitudes. Você já agradeceu um policial militar? Que todos os dias sai de casa colocando a vida dele em risco. Que a família dele não sabe se ele vai voltar ou não. Porque tem gente chamando o Batman quando precisa. Agora eu honro esses homens e mulheres que estão aí na rua, guardando a nossa casa e a nossa família para que a gente possa dormir tranquilamente. Porque é muito fácil para a internet criticar eles. Mas você já pode ter um nas costas de um dia e disse: obrigado, porque você tem colocado a sua vida como prioridade na frente das minhas batalhas, para poder me cuidar e me guardar. Muito obrigado pelo que você tem feito. Eu estou orando pela tua vida. Vai, porque Deus é contigo. São pessoas que Deus levantou. Você já agradeceu o teu líder de R? Gente, nesse momento eu vou contar algo para vocês não contem para o pastor Maico. Tem alguns professores e professoras lá no Kids. Quem é que deixou filho no Kids? Uau! Tem professor ali com mestrado, com doutorado. Tem gente que não é formado. Todos eles ali servindo, cuidando e às vezes até aturando os nossos filhos. E tem gente que trabalha de segunda a sexta dando aula, sala de aula, e ainda vem final de semana para cuidar dos nossos filhos. Eu vou contar um segredo: eles não ganham nada por isso. Está vendo esse povo em pé aí, diaconato, câmera? Eles não ganham nada por isso. Mas eles entendem que servir é se incomodar para que outro esteja bem.
Eles estão se incomodando, sim, para que outros estejam bem. Mas a gente passa, segue a nossa vida, olha para o nosso umbigo e acha que tudo está bem. Jesus mostrou: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor não me ouviu apenas ontem, mas o Senhor vai me ouvir hoje, vai me ouvir sempre. E obrigado, porque o Senhor vai mostrar quem o Senhor é para essas pessoas. Quando você entende que gratidão não é pelo que você recebe, mas é por aquilo que você é, você ativa o reino dos céus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Começa a agradecer esse marido, que talvez as coisas não estejam dando certo para ele, mas ele está lutando, ele está tentando. Olha nos olhos dele quando sair daqui e diz: amor, muito obrigado, porque você não tem desistido, Deus é contigo, vai dar certo, a gente vai vencer. Olha nos olhos dessa esposa e agradece, porque ela te atura, ela te apoia e ela está contigo todos os dias. Agradeça os teus pais, agradeça a Deus. Olha onde você mora. Mas não é um discurso, queridos, é uma atitude. Nós estamos numa campanha de 40 dias. Que bênção! Mas eu já vou orar agradecendo pelo meu milagre. E eu vou ser tão grato que domingo que vem eu vou trazer alguém pelas mãos e vou dizer: por que você está me levando? Não, porque eu sou grato a Deus. Eu quero que você veja o que Deus tem feito na minha vida. Eu sou grato ao Senhor, e por isso eu estou te convidando. Por que você me deu um livro? Por que você está orando por mim? Porque apenas eu sou grato a Deus. E eu entendo que quando eu agradeço, eu ativo o reino dos céus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Jesus gritou mesmo: Lázaro, fica aí dentro. Foi o que ele falou? Lázaro, não vem, porque está o maior BO aqui fora. Rapaz, fica aí, porque a vida está muito difícil. Lázaro, Bolsonaro perdeu a eleição, nem tenta. Não. Jesus chamou ele para onde ele deveria estar. Lázaro, larga essa vida, sai desse lugar que não é para você, vem para fora. Mas não é só para fora, vem para onde eu estou, porque aonde eu estou existe vida, existe milagre, existe transformação. Quando você decide viver o que Deus tem para a sua vida, Ele não vai te chamar para um lugar onde Ele não esteja. Ele vai te chamar para o centro da vontade dEle. Lázaro, sai desse lugar. Primeiro aconteceu dentro, para depois externar. E a gente às vezes se frustra porque as coisas não acontecem no nosso tempo. Mas primeiro elas acontecem aqui. Ei, uma árvore, se não estiver sustentada pelas suas raízes, no primeiro vendaval, na primeira dificuldade, ela vai tombar e vai cair. E entende hoje que parece que Deus não está fazendo, na verdade está criando raízes, mas raízes tão profundas, porque Deus vai te levantar tão alto, ainda que as maiores tempestades venham, não vão te derrubar, porque você está sendo firmado no projeto dele para a sua vida. É de dentro para fora. Começa dentro. E ele diz: Lázaro, vem para fora. Versículo 44. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Quando Lázaro quis sair, Jesus: não, para que não é desse jeito. Porque Lázaro, as ataduras foram colocadas para esconder a tua morte e a tua vergonha. Lázaro, tem gente que usa ataduras para querer esconder
aquilo que vai parecer feio aos olhos dos outros. Porque Lázaro, tem gente que acha que para caminhar com Deus tem que manter uma maquiagem, uma aparência. Lázaro, tem gente que acha que precisa de atadura porque morreu. Mas Lázaro, o que eu tenho para a tua vida é algo muito maior. Então Lázaro, hoje eu estou te liberando para um novo tempo. Porque Lázaro, as ataduras vão ficar, mas você vai sair. O que Deus está dizendo para você nessa noite é que aquilo que te prendia, aquilo que te amarrava, aquilo que era a tua vergonha, vai ficar, porque você vai sair para viver o novo de Deus. Se coloque em pé e dê um aplauso ao Senhor. Lázaro, caminhar comigo não é preso, não é amarrado, não é escondendo nada. Porque às vezes a gente coloca algumas ataduras para querer impedir que Deus veja algumas coisas na nossa vida. Porque a gente parece que quer fazer com Deus igual aquelas pessoas que lavam o carro antes de mandar para lavação. Meu carro está muito sujo. Amor, o que o moço da lavação vai pensar da gente? Que a gente passou com o carro na bolsa? Amor, o que eles vão falar sobre a criação dos nossos filhos? Pacote de bolacha no banco? Ah, amor, vamos dar um jeito aqui. Pera aí, amor, pega lá o aspirador, que eu vou dar uma tapeada por fora. A gente vai mandar o carro limpo para lavação. Alguém faz isso aqui? Misericórdia, querido, ninguém faz. Por quê? Porque é na lavação que vai resolver o problema. Mas a gente vem querendo maquiar, esconder algumas coisas de Deus, dizendo: Senhor, deixa eu ajeitar minha vida, deixa eu ficar um pouquinho mais perfeito. Senhor, as coisas não estão muito bem, então pera aí, deixa eu chegar bonitinho lá na igreja. Ei, não é desse jeito. Vem do jeito que você está. Ainda que você venha com ataduras, mas quando Ele te dá uma palavra, essas ataduras caem. Porque onde Deus quer te levar não é por quem você é, mas é pelo aquilo que Ele tem como propósito para a sua vida, em nome de Jesus. Um dia Abraão tinha muita promessa. Abraão tinha muita coisa para acontecer na vida dele, mas ele estava num momento triste. Eu não sei se você já passou por isso. Aquele dia que Abraão diz o seguinte: nada está acontecendo, nada está dando certo, nada está fluindo, nenhuma palavra tem se cumprido. E ele vai conversar com Deus. E aí Deus faz algo com ele. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 5. Abraão, é o seguinte: eu quero alinhar algumas coisas com você. Eu tenho algumas coisas para falar contigo, mas no lugar que você está, não vai dar certo. No lugar onde você me chamou, não vai dar certo. Sai da tua tenda, Abraão. E Abraão sai, e ele para, e Deus diz: olha para o céu, Abraão. Está vendo essas estrelas? Quantas? É, Senhor, muito bonito, tremendo. Eu não tinha nem reparado, porque eu estava lá na minha tenda, estava tudo certo. Sara não estava num dia legal, a gente estava tendo uma DR. Então um tempo muito fácil não. É, Abraão. Mas Abraão, fora dessa tenda você consegue enxergar, porque está vendo as estrelas desse céu? Assim vai ser a tua descendência, Abraão. Você não consegue nem contar. Quando Deus tira Abraão da tenda, do buraco, do lugar da limitação, ele começa a enxergar algumas coisas. O que eu estou profetizando sobre a sua vida é que Deus vai te expor em lugares, em situações. Alguns aqui Deus vai mudar a sua geografia. Por quê? Porque Ele vai te fazer não apenas enxergar, mas contemplar toda a grandeza que Ele tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Hoje Deus está te tirando de um buraco aonde te impede de acessar o sobrenatural dEle. Porque nessa noite as ataduras ficam aí, mas você vem para fora em direção aonde Jesus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, levante suas mãos aos céus e adore a Ele.